Bora, bora, bora. Voltando. Sim, feliz dia! Sejam todos bem-vindos à live mais incrível, fascinante, maravilhosa do TikTok. É a live da Voz, principalmente essa aqui que é o Leitura Viva. Acho que eu vou fazer uma musiquinha pro Leitura Viva. Leitura Viva pra você. Feliz dia! Oi, eu! Tudo bom com você, eu? Eu queria ver se eu conseguia subir você, eu. É que eu consigo? Eu acho que eu não consigo, né? Foi liberado. Muito obrigado. Muito obrigado, já veio. Feliz dia, Lulu! Tudo bom? É só chamar. Tô só aguardando aqui a Ruth. Aqui a Rutinha. É que ela está atrasadinha. Cadê você, mulher? Ainda mais hoje, gente, que nós vamos entrar com essa história maravilhosa. A boneca do conto de Vasalisa. Obrigado, Lulu, por compartilhar, por republicar. Vamos esquentar essa live aqui. Enquanto a minha companheira de coisa não chega. Obrigado! Enquanto a minha companheira não chega. Vamos dar uma esquentadinha nessa live aqui. Bora. Vou enfiar uns tap-tap aqui. Ai, eu queria tanto conseguir entrar com meu outro perfil. Não consegue? Não, porque ele tá no computador, né? Ah, tá. Aí ele consegue só ficar aqui. Ele consegue fazer. Opa, tudo aqui. Eita! Ih, um monte de pontinho acumulado. Que coisa, né, mãe? Né? De luz. Bora lá. Oh, meu Deus. Eu falando de pontinho, a minha tá falando de conta. Misericórdia. Ah, não, conta não. Ixi, peraí que meu teclado aqui parou. Deixa eu dar uma olhada ali. Essa merda. Mas eu tô aqui, hein, TikTok. Eu não fui embora, hein, TikTok. TikTok tá demais, né? Ah, ele sempre teve, sabe? Ah, já são 6 anos toqueando aqui. Que é Mas ele já me deu mais alegrias do que Se tristeza. você não dorme, levanta. Tem muita gente que te ama. Mas não vou te dizer. coisa linda. E vai acontecer. Tá vendo a minha cantora? Pois é, tá só no interior, hein? Tá nesse lenga-lenga porque ela tá de castigo. Ah, Mãe, é mentira. Não, ela não tá de castigo, não. Ih, Mentira, mãe. Mentira.
Não é castigo, é um momento de reflexão. É isso aí. Mãe, Tô brincando, mulher. amanhã você me libera? Olha. Ai, Jesus. Depende, né? Depende. Vai melhorar o comportamento? Não é porque ela fez umas coisinhas aí eu tô fazendo assim pra ver se ela pensa um pouquinho no que ela tava fazendo. Mamãe, amanhã tu me Peraí, vou tira. fechar aqui o microfone um pouco. As crianças são barato, né, gente? Já veio. Nossa, fiquei com a minha musiquinha na cabeça. Jesus, cadê a Ruth? Gente, será que ela tinha algum compromisso? Ela esqueceu de me avisar. Acorda, Ruth. Acorda, Ruth. Será que eu consigo chamar ela por aqui? Cadê você, Rutinha? Eita, que hoje tá todo mundo... Tá todo mundo dormindo, meu povo! Cadê o povo do Leitura Viva? Falei com como é? A Marinês, mas ela ainda nem me respondeu. Provavelmente ainda deve estar dormindo ou ocupada com outra coisa. Faz um povo. Eles criam. Eu tava capinando o quintal ali. Balançando mais um povo. Vai lá e vai. Afinal, o meu também tá precisando. Vou lá roubar a Lulu. Ô, mulher. Isso é porque eu melhorei da vista e eu já tô fazendo arte. Mãe, Pode eu melhorar uma um pouquinho. seca elétrica. Aí o meu marido já diz assim, tu já tá? Mãe, você não é uma seca elétrica que ela vai roubar todas as suas Que coisas. roubar, minha filha. Ela disse que ia roubar. Meu Deus. Sério? Isso leva tudo ao pé da letra. É? Ah, criança. As minhas aqui também. As imaginação, que misericórdia. Bom. Eita. Ela esqueceu de alguma coisa hoje. Bom, vamos aproveitar quem está aqui. Que hoje nós vamos entrar para o capítulo 3. Capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje nós vamos falar Farejando os Fatos, os resgates da intuição como iniciação. Então, esse capítulo 3, ele vai falar muito sobre a nossa intuição. E a intuição é um presente. Eu contei um pouquinho, fiz um resumo dessa história num dos meus vídeos, mas é muito linda a história da Vasalisa. Deixa eu ver aqui como se ela é grande. Eu acredito que a gente leve aí uns 3 dias aí pra gente ler. E o mais legal é que essa história a gente tem tarefa para fazer. Nós temos, deixa eu ver, 5. Depois eu vou falar com a Ruth direitinho, porque essas tarefas tem vários e vários dias para essas tarefas. E aí fica aqui. Pam, pra, pam, pam. Bom, para não alongar mais, ainda que a Ruth ainda não chegue, eu não sei porque que ela ainda não veio mais. A leitura viva tem que estar viva. Isso aí. Então nós vamos começar lá. Página
91. A boneca no bolso. Vasalisa a sabida. É até legal se a sua filhota aí escutar um pouco dessa história. Apesar que a história começa mais lá pra frente. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha lá que sabe, daquela que sabe, da mulher selvagem. Cadê? Sobe aí, Flavinha. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Eu tô com a impressão de que a nossa amiga Ruth capotou. De cansaço mesmo, sabe? Gratidão, feliz dia! Bom dia, vó. Bom dia, Lulu. Nós estamos aguardando a Ruth, mas eu acho que a Ruth deu uma capotada hoje. Por quê? Ela estava de madrugada passando mensagem para mim. Então, como tem a diferença, né, de um lugar para outro, aí eu não sei. Tô até estranhando. Mas alguma coisa deve ter ocorrido para lá, né? Gratidão por ativar o Heart Me, curtir, compartilhar, republicar, colocar nos stories. Bora lá pra gente continuar. Nós vamos entrar com essa história que eu tava comentando com a Lulu. Ela vai falar sobre o florescer da intuição. Fala muito sobre a relação entre mãe e filha. E é uma história muito, muito, muito bonita. Então, assim, vamos lá. Voltando aqui, ainda não começou a história. Aí você, Flavinha, você fica de olho se a Ruth aparecer, se sobe ela. Tá. Aí eu fico mais sossegada. Vamos lá. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada fresco de história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos com frequência. A forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vasalisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ela trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há de ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é a mulher iniciada. A história de Vasalisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela às vezes é intitulada A Boneca, às vezes Vasilissa a Sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas a cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução do mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala como infundir às mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição.
Essa história me foi passada por tia Catê. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de história. Era uma vez. E não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece à primeira vista. Comecemos, portanto. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalissa, e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vasalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma, e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva e 2 filhas. Essas histórias são sempre muito parecidas, né? Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalissa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalissa, elas a atormentavam, forçavam-nos a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalissa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalissa. Vamos combinar. Aqui vem sabe aquela parte assim macabra? Aquelas conversas assim. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. E então, vamos mandar Vasalissa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira. Para pedir fogo à nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palmas, né, com aquelas ideias, e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalissa voltou para casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? Cadê? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. Deixa a Rutinha subir. Bom dia, bom dia. 2 minutinhos, Feliz falta-me o dia. livro. Gente, a pessoa tem uma série de rituais. Peço imensa desculpa pelo atraso. Mas
Acho que Você tava me deixando preocupada, sim. tive um momento como é que se diz? Olha, nem mudei, nem pus a gotinha ainda no nome. Ai, tive um momento de recuperação, digamos assim, de todo o movimento. Acho que foi mais isso que eu passei esta noite. Nossa, sonhei tanto. Mas bora lá, não queria estar a interromper a tua leitura. E fora isso, né? Ainda ficou até tarde Fiquei. criando, que eu te conheço. Mas a gente tá aqui bem no iniciozinho da história. A gente entrou já na Vasalisa. Vamos começar o auge da história aqui. Voltando aqui. Por isso, naquela noite, depois aquele complô, quando Vasalisa voltou, tô retornando a fala. Ok, meninas? Voltou para casa depois de catar lenha. A casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Seu imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade, a véia catética. Aí foi a minha opinião, tá? Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. E essa menina, ela é muito fofa, né? E ela responde: Ora, está bem, respondeu Vasalisa inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca, já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e bem na hora que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras. Imagina só, uma cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir como fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada por uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava, não num cochê, nem numa carruagem, nem na vassoura, né? Mas num caldeirão com o formato de um graal que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele, adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas,
e andava de um lado para o outro sozinha. Imagina a casa andando de um lado para o outro. E ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: é essa casa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos. O que você quer? Ai, meu Deus. Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina, estremecendo. Está frio na minha casa e o meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, respondeu Baba Yaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer um serviço para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre. Deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas. E a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. E a bruxa: lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que está tudo em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. A gente não resistiu. Ai, meu Deus. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela e anoiteceu novamente. Ai, ai. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha. Ô menininha, né? Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho. E 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para o enorme monte de estrume no quintal. Nossa,
fezes, né, os cocô, há muitas sementes de papoula. Milhões de sementes de papoula. Amanhã, quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrumes, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Até eu desmaiaria, né? Já pensou mexer? Misericórdia, com cocô. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse a boneca. Depois de algum tempo, tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Imagina a cara, né, da bruxa. Ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e, novamente, 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro e ele é a minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga, manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mão que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu. Não, vovó. Como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção? Bênção? Guinchou Baba Yaga. Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só lá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho de fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que a ela, a essa altura, já tinha capotado, né? Já estava morta. Que seus ossos haviam sido carregados por animais. E que bom ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que
ela correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Mas a Lisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira da vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina, com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fada. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vasalisa é uma história da transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito. E aqui, um grande detalhe, pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente. E tudo o que estiver em... Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os A seus... gente bloqueou? Ou é só pra mim? Oi? Travou, não foi? Olha só, eu acho que ela tá tendo um. Vocês sabem onde foi? Em que Ela parte? tá tendo um insight qualquer que o TikTok travou pra ela, gente. Peraí. Não, vocês estão me ouvindo? A internet tá normal. É, né? Deve estar ruim, né? É porque vocês já têm 4G, né? Nós temos 5G. Haja o que houver aqui, nem que caia o carne e a trindade. Mas tá... Vocês estão me ouvindo? Agora estás o quê, Marinês? Agora eu tô. Então, Oxe, você tá falando, você não tá ouvindo não, Ruth? Não, tá travada pra mim. Tá travada pra mim também. Oxe, pra mim tá não. Pra mim Tá tá. normal. Pra mim Ela tá travou, normal, mas todo mundo. Pra mim Nossa, tá normal, todo mundo. Agora ela tá normal pra mim. o que será que vocês não poderiam ouvir, hein? Não sei. Porque E assim, era... aqui é 5G também. Aqui é 5G também. nossa. Mas Mas aqui não falha, como falha aí. Tá? Pode ir. Aqui é alguma coisa, eu não sei o que é, não. E volta a ler a aonde eu frase parei? novamente. Aonde foi parado que vocês... Eu vou fazer só a parte aqui, porque já vais identificar onde é que travou para mim e para a Flavinha. Há uma coisa que eu afirmo, que é uma expressão que é vossa, que é aquilo que é visto jamais é desvisto. Vocês utilizam esta palavra de desver, nós não usamos. Ela é vossa, é do Brasil. Aquilo que o Jung fala aqui é que nada se perde na mente. Então tudo aqui, e Einstein fala uma coisa que é uma mente expandida, mesmo que ela não volte a fazer a mesma ação, não volte no mesmo lugar, ela já expandiu uma vez. Se ela já expandiu uma vez, ela já não volta ao mesmo lugar. Então é isto que o Jung fala aqui. E foi exatamente no lugar onde travou. Que foi. Eu tenho essa frase no meu braço. A mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Não volta. E não é só a uma ideia, é tudo aquilo que os teus olhos alcançam, jamais vais poder dizer que não viste. Eles viram. A partir do momento que tu viste,
fudeu. Desculpem a expressão aqui, mas fudeu. Está visto, está ouvido, já está a osmose plantada. E para quem não sabe, a osmose é aquela formiguinha que fica lá trabalhando constantemente, moendo a nossa psique para a gente ir para um determinado lugar. É essa formiguinha, é esse processo de osmose. Então foi onde a gente ficou. Então, No fica entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde. Sim, eu acho que aqui é aquela conversa que a gente teve ontem. Nada se perde, se transforma. E é possível de recuperar tudo. Temos é que dar comandos para que isso aconteça. aí vem, né? Talvez, eu tava pensando numa coisa aqui. Talvez é algo que o universo queria que a gente preste atenção para não passar batido. E por isso atrava. E não dá uma interpretação de achar que é alguma coisa mais de não querer ouvir, mas sim o que nós precisamos prestar mais atenção. Ô, Roger, continua da parte que as três foram viradas cinzas. Tá. Então, antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e devolvendo-as para a realidade. Feliz dia, Jamir. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vasalisa é a história de transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente. E tudo que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique, que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Nesse conto, há 9 tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz, que vai onde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser, a quem chamamos de a mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito da velha deusa selvagem, Baba Yaga, são as seguintes etapas da iniciação. Então eu vou até dar uma parada aqui. Aqui está o lembrete. Hora de gratidão. Se você tiver terminado, me avise que não precisa mais do lembrete. Caso contrário, lembrarei você em 1 hora. Eu lembrei coloquei esse lembrete, né? Alexa, para. Para que eu então, bora fazer a gratidão. Gratidão à vida, gratidão por estarmos vivos, vai. Obrigado, Jamir, por me seguir. Muito obrigado. Aqui vamos fazer uma introdução. Estamos fazendo do livro A Leitura Viva,
do livro Mulher que Corre com os Lobos. É um encontro de mulheres, mas fica aberta aos homens que queiram entender melhor a psique feminina. E no decorrer da live, ali lá pelo meio entre o final, nós fazemos uma ativação quântica através das mesas ou da intuição da Ruth. Porque às vezes pode vir mesa, pode de repente ela ter vontade de fazer uma outra coisa. Então, só para dar uma explicação inicial, mas sinta-se à vontade. Aí eu achei interessante, e aí até queria ver com vocês, meninas. Olha só, são 9 tarefas. Eu não vou me recordar, porque eu já li, né? Mas eu não vou me recordar de quais são as tarefas. Tanto é que eu tava achando interessante que agora, nesse... Oi, Cá! Seja bem-vinda! Feliz dia! De que essa nova leitura me trouxe outro parecer sobre a própria história. Tá? Gente, abraça minha amiga Cá, terapeuta, social media, multipotencial. Ela também faz uns paranauê. É o povo. Saudades também. Seja bem-vinda. Então aqui a gente tá, né, na leitura todos os dias, com exceção de quinta-feira, nós fazemos a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então aqui, esse livro é fascinante, né? Então eu tava aqui pensando, Ruth, você já chegou a ler esse conto? Que eu não tô me lembrando de quais são as tarefas, mas a gente poderia se desafiar a cumprir essas tarefas. Não, eu E a gente ainda não li o conto todo. Eu li a parte do conto em si para dar uma introdução para entender o que é esta história da Vassalisa. E o que eu percebi aqui na história da Vassalisa, que não deixa de ser uma mistura de gata borralheira, né? Só que da Cinderela, né? Só com uma outra nuance, onde a madrinha passa a ser aqui a Baba Yaga. E a Baba Yaga é uma das deusas que ela é velha sábia, que mais faz a iniciação da mulher. E deixa eu só trazer aqui uma coisa, antes da gente passar para as tarefas. Eu ainda não li as tarefas, eu não cheguei a ler a tarefa, mas só uma coisa... Enquanto você fala, eu vou dar uma... Dá uma releitura ali rápida nas tarefas. Uma das coisas que me chamou a atenção logo aqui na primeira parte, que a Clarissa traz, nos primeiros parágrafos, quando ela acaba o conto, é a questão da bênção. O quanto é importante para o ser humano receber a bênção. Eu, como consteladora ou futura consteladora, que estudo constelação familiar, dentro daquilo que eu faço, acho muito pertinente trazer esse conhecimento para entender porque é que muitas mulheres travam. E muitas mulheres travam exatamente porque elas não têm a bênção familiar. Elas não recebem a bênção dos pais, elas não recebem a bênção principalmente da mãe. Porque dentro da constelação familiar acontece um movimento que eles explicam que a pessoa, aqui vou trazer a Vassalissa, para poder ir para a vida, ela vai precisar da bênção da mãe para poder receber o pai, para depois poder ir para o mundo. Porque o pai representa o mundo. E a mãe, ela tem tendência a proteger os próprios filhos, a se fechar os filhos dentro de um casulo, porque ela sabe o quanto é difícil a vida, ou por quanto ela acha que a vida é difícil. Então, nessa perspectiva da mãe protetora, da mãe criadora, da mãe que alimenta, da mãe que nutre, ela faz esse casulo, ela coloca os filhos dentro de uma redoma. E quando a mãe abençoa a Vassalisa, entrega-lhe a bonequinha, ela diz: agora toma esta boneca, por outras palavras, toma esta boneca que é a tua intuição, agora resolve-te. Mas tu tens a minha bênção para usar a tua intuição.
isso não acontece na vida, na nossa vida real, e se a Vassalisa não tivesse recebido a bênção da sua mãe, a história dela seria completamente diferente. Porque é aí que a gente vê muita mulher. Eu estou a falar aqui mulher porque eu falo essencialmente para mulheres, mas é aí que vemos muitos filhos travados. Eu, inclusive, lá no YouTube, o ano passado, eu creio que foi o ano passado, eu acho que foi o ano passado, se calhar já vais-te lembrar, eu não sei se estavas lá quando eu fiz essa leitura no baralho cigano, em que o moço, eu vou falar moço, porque hoje eu vejo as pessoas assim, né? Moço com 46 anos, ele é jovem, né? Mas tem uma sabedoria. Ele estava com 46 anos, mas não conseguia sair da casa da mãe. E ele não disse nada, eu não conheço a pessoa simplesmente passou no YouTube e lá ele estava a falar, pediu para eu fazer uma leitura para ele e eu disse, olha, cuidado com esta criança, saiu até no baralho cigano, saiu esta criança, cuidado com esta criança porque esta criança está se sentindo presa, está se sentindo sufocada. Para quem entende de baralho cigano sabe quais são as cartas que eu estou a falar. E ele disse-me assim, realmente eu sinto-me assim, eu não consigo sair da casa da minha mãe. Foi muito, para mim foi muito significativo ali ele falar aquilo com 46 anos, expor daquela maneira e dizer exatamente aquilo. Eu não consigo sair da casa da minha mãe. Eu quero sair da casa da minha mãe, eu não consigo sair da casa da minha mãe. Foi muito... aquilo mexeu comigo ali, porque eu já me vi nesse papel, e se não fossem as terapias energéticas, provavelmente eu hoje ainda estaria lá. E olhando para esse lugar da benção, que é a mãe que dá a benção, não sei, estou falando disto e as minhas mãos estão esquentando, olha a cor das minhas mãos. Só para isto, estão todas vermelhas. E o facto da mãe dar a bênção para a filha poder ir para a vida, poder usar. Eu vou mudando aqui de cor, eu não sei porque é que eu vou mudando de cor. Poder ir para a vida, poder ter a intuição, o uso da intuição foi fundamental para a Vassalisa não se perder aqui dentro do mundo da Baba Yaga. Né? Porque não conhece não Baba Yaga, que a outra deusa é outra. É outra deusa aqui, que é da Hansel e Gretel, né? que é a bruxa que come os meninos. Ele mete os meninos dentro do forno e a casa é feita de doce. Aqui a casa estava apoiada em penas de galinha. Já fala muita coisa só por causa das penas da galinha aqui. Da leveza que é o estar na vida. O que deveria ser leve. A vida deveria ser leve e não pesada. E a Baba Yaga, ela mostra isso através dos seus cavaleiros e através da sua casa que está assente em penas de galinha e que ela se move para onde quer que ela vai, ela se coloca dentro do caldeirão. Aqui o caldeirão, gente, eu acho pertinente trazer isto, porque eu vou dizer mesmo, não tenho problemas em dizer, eu estudo a antiga religião, eu estudo a bruxaria, e a coisa mais simples e fácil que as pessoas acham que é impossível ou é difícil, não sei, que não se faz bruxaria assim, com tanta facilidade. Gente, de vez em quando tenho uma luz vermelha aqui na cara, não sei, eu não tenho luz aqui nenhuma, mas de vez em quando vem aqui uma luz vermelha. Que acha que é a coisa mais difícil de fazer bruxaria, e não é. É muito simples fazer bruxaria. Porque o caldeirão que a Baba Yaga viaja é a nossa panela que a gente coloca no fogão. O fogo que é ateado com a lenha para esquentar o caldeirão é o gás que aquece o nosso comer hoje. Ela tem lá um pilão, é a nossa colher de pau que mexe o comer. Metam-lhe água, que é um condutor, e vocês têm uma bruxaria feita. E as pessoas acham que é tão difícil, têm que ir lá tirar a vida do galo, lá na esquina, e que acham que é isso que é fazer bruxaria. E não é. Basta uma má intenção na hora que estão mexendo a comer. E aquela comida já está embruxada negativamente. E eu estou falando isto porque muita gente pede para eu falar isto, eu não falo, né? Mas isto é a coisa mais simples de fazer bruxaria. Coloca uma intenção e ela se potencializa, ou ela potencializa tanto para o bem quanto para o mal.
Eu lembro, eu lembro muito dessa, não só na questão de comida. Eu não me lembro onde eu li, mas assim, diz que, por exemplo, nos presídios, mesmo que a comida tenha todos os valores nutricionais e as pessoas passam mal quando comem. Por quê? Né? É a bruxaria. Quem prepara com que sentimento, com que vibração, né? Às vezes a gente pega a mesma pessoa, duas pessoas, mesma receita e o negócio sai diferente, né? Então, a gente é muito mais bruxa do que a gente imagina, né? A gente tem essa alquimia, vamos dizer assim. Às vezes, né, num passar de mão um dodói lá da criança que a mãe dá, parece que cura, né? Então, a gente tem bastante essa essência, né, dentro de nós. Nossa, esqueci de colocar a live no meus stories. Aí eu tava aqui dando uma passada de vista e eu tô aqui querendo sugerir pra Ruth pra gente preparar, porque assim, cada tarefa ela vai exemplificar como a da história da Baba Yaga, mas ela trabalha um ponto mental da mulher. E tá muito interessante esse ponto mental. Eu acho que a gente deveria revisar essas tarefas uma a uma. Não dá para chegar a fazer um desafio, mas, né? Mas poderia fazer algo em torno disso. Acho que a gente poderia dar uma estudada, Ruth, para passar de fato uma tarefa. Olha só. Na primeira tarefa é permitir a morte da mãe boa demais. Então, eu já fiquei aqui na minha cabeça. Quantos comandos podem ser dados aqui? Quantas reflexões a gente pode colocar aqui e trazer para a mulher? E exercícios cognitivos a gente pode trazer aqui também, né? Para dar uma vasculhada, assim, um pouquinho mais interior. Eu até pensei numa meditação, assim... A minha mente viajou, gente. Eu pensei numa meditação para que a nossa mãe nos abençoe. Porque muitas de nós não fomos abençoadas pela nossa mãe. Então, eu pensei de repente, a gente poderia, né? Eu vou fazer outra sugestão. A gente pode fazer essa meditação da bênção, Não hoje, né? mas a gente pode fazer no fim do movimento todo, da gente ler aqui. A gente pode fazer meditação, a gente pode fazer. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Gi, tu permites que eu faça, que eu fale, que eu me exponha aqui para quem não sabe, e eu já falei aqui um pouco sobre bruxaria, deixa só que a tosse ainda não balou do todo. Vou fazer uma sugestão. Sexta-feira, dia 17, né? Sim. É dia 17, sexta-feira. Sexta-feira vai entrar a lua nova. E como eu faço rituais de lua nova, lua cheia, lua minguante e lua cheia, lua minguante, lua nova e lua crescente, geralmente eu faço, geralmente eu estou fazendo lua nova e lua cheia. Porque uma traz o novo e a outra expande aquilo que impede da pessoa realizar aquele novo. E depois a lua minguante ela vai diminuir essa força. E o que é que eu costumo fazer? Nestas luas, eu costumo fazer rituais. Eu vou deixar aberto. Vou ter que entrar em contato com a Gi, porque a casa é da Gi aqui. Para quem quiser vir fazer esse ritual de lua nova na sexta-feira conosco, que eu acho que não tem nada, eu agora não tenho certeza, tenho que ver a minha agenda.
que eu acho que não tenho nada. Se quiserem vir fazer a lua nova connosco, que será às 22 horas de Portugal, 18 horas do Brasil, vamos fazer esse ritual da lua nova. Nesse ritual da lua nova, eu posso fazer, dá para fazer essa dita meditação. Já a gente tem dado uns pozinhos nas tarefas, eu já devo ter, tanto eu como a Angie, já devemos ter dado o olho nas tarefas todas, já sabemos como é que são as outras tarefas. Ali eu vou ajudar a fazer uma transição. Porém, o que seria ideal, aqui que estamos a falar da mãe, e faz muito lembrar aquele livro da jornada da heroína, que fala sobre a separação da boa mãe, que é mais difícil fazer uma separação da boa mãe do que da má mãe. Eu convido vocês a virem e depois a gente, no fim desta leitura, a gente faria uma constelação familiar para receber essa bênção da mãe. Mesmo que cada uma não sinta que a bênção seja dada, fazer essa dinâmica que existe, essa possibilidade de fazer essa dinâmica em grupo, mesmo que cada uma não sinta que a mãe vai dar a bênção, ela pode receber a bênção, dando-se bênção a si própria. Então, é um movimento muito lindo de se fazer, para além de todos os comandos que a gente vai trazer aqui. E seria interessante fazer, se quiserem vir fazer, a gente já faz esse movimento. Eu já estou pensando no movimento que vai ser feito agora nesta lua nova, que dizem por aí que vai entrar o ano novamente. Então, porque agora que vai entrar o signo de Áries, que é onde começa o zodíaco, então dizem que agora é que o ano vai arrancar. Então já venham fazer esse ritual se quiserem. Inclusive, dia 17 para mim é um dia bem delicado, mas eu acho bastante interessante. Por que delicado, né? Porque é aniversário do meu neto e aniversário da minha mãe, então eu não sei como é que vai estar as dinâmicas aqui, porque também tá tendo greve dos professores, né? Então, tá. Só Jesus para saber como é que vai ser aqui. Eu tô dentro, né? Aí depois a gente passa os valores. Eu tô aqui pensando, meninas, na questão das quintas-feiras, né? Pelo menos pra mim, a quinta-feira, esse horário, eu tenho curso, mas ele vai estar se encerrando agora no final do mês de abril. Mas eu tenho percebido que a gente deixar pular a quinta não tá sendo legal. E eu queria arrumar um meio termo, algo que a gente pudesse fazer. Essas tarefas da Vasalisa aqui, eu também achei interessante se a gente pudesse fazer aquela tarefa da constelação, de trazer algum exercício da mãe, né? Não me recordo qual que era lá, mas trazer um exercício sistêmico da mãe pra gente fazer também, né? Então, assim, nesse conto da Vasalisa tem bastante coisa pra gente explorar, trabalhar, mexer dentro de nós, né? Então, assim, quem tiver interessado, me chama no PV, aí a gente passa os valores, né? Pra participar do ritual. E é sempre bom, gente. Como diz a Ruth, cola com ela que tu prospera. Tu prospera. Não é? Aí depois a gente pode conversar. Agora, o que a gente poderia fazer sobre amanhã, que é as quintas-feiras? O que vocês acham, meninas? A gente entrar. É que eu não sei como que é Para mim, o horário. Para mim seria ideal a gente fazer mais cedo, né? A quinta-feira. Eu não consigo fazer à 1 da tarde. A quinta-feira. Quinta-feira, gente, é uma coisa que eu. Não tá fácil, quinta-feira. Mas a gente dá o jeito. Para mim, seria ideal. Não é esta. Não estava a pensar que era esta. Não, é. Gente, o meu WhatsApp encerrou no computador. Opa, a sério. Estou a olhar para lá. Para mim, o ideal sim seria fazermos a quinta-feira
mais cedo. E vocês, meninas, tudo bem da gente puxar nas quintas-feiras mais cedo? Mais Tá, tarde, não. Mais cedo. 8 horas, 7 horas? eu na quinta-feira tenho as consultas da América toda quinta-feira. E eu saio daqui já 9h30. Hoje eu tenho consulta. Não, meu amor. Então, sais daí mais cedo. Então, se sais mais. Eu acho que é o reflexo da mesa que me faz a cara cor-de-rosa, gente. Se sais daí sais de casa às 9h30, então pode estar mais cedo, né? O problema é conseguir despachar Sim, muito eu tô falando assim que já daria pra mim participar, porque não daria se fosse depois desse horário. Quinta-feira todas nós temos, né? Não é? Universal. Bom, então eu pensei 7 ou 8. Então, pra Decidir mim, pra mim tá bom. vou falar pra mim, tá? É porque, tipo assim, eu abro a loja 8 horas, né? Então, automaticamente, eu acho que pra mim não vai dar. Mas quando der, eu passo. É porque mais mesmo nas quintas-feiras, né? Até a gente ajustar essa questão. Quinta-feira ele fica no horário mais cedo. Às 8, então. É que assim, vai ser 8 e um pouquinho. Só que aí a gente vai fazer o seguinte. Porque às quintas-feiras a gente não vai poder explodir horário, né? Então a gente. Não, a gente vai ter que manter a regra da hora, não podemos passar da hora, gente. Senão aqui mexe muito com os meus A horários. gente fica. Aqui geralmente a gente tá ficando mais de 1 hora. Por isso que eu tô falando. A gente tá ficando em torno de 1h30, 1h40, às vezes 2 horas. Então aí a gente vai cravar em 1 hora. Porque eu entro lá às 9 no curso. Se a gente começa um pouquinho mais cedo e a gente finaliza por volta de 8h50. Sim. Aí a gente não. Então, 7h50, 8h50, mas aí amanhã a gente já entra numa dinâmica de papapá e já, né? Aí eu vou até deixar em aberto. É que das tarefas, o bom das tarefas é que a leitura ela é mais rápida, pelo que eu tava percebendo. Não que não seja tão Primeiro é profunda, mais longa. mas não, a gente costuma ler mais coisas para cada tarefa, né? Cada tarefa são 1, 2, 3 páginas. A gente lê às vezes mais do que 3 páginas por. O ideal seria ler 10 páginas por cada vez que a gente está aqui. Que assim, só se a gente fizer. É que amanhã não, mas depois a gente pode até ver de fazer 2 tarefas. Ler 2 A gente vai tarefas ter- por dia, pode ser. A gente vai ter que estudar, tirando amanhã. Aí na sexta-feira a gente poderia fazer mais um comentário e na segunda a gente volta novamente com a Sexta. leitura. Sexta-feira a gente deixar algo mais leve, Ah, uma reflexão, uma coisa mais leve. Também porque a sexta-feira tua sexta-feira para mim é o dia que eu tiro para fazer as minhas gravações. Tenho o C21AR que estou gravando. É os dias que eu tiro mais para fazer as minhas edições, até a criação dos Reels e tudo. Então, mas sexta-feira já fechámos o desafio. Nossa, sexta-feira já fechámos o desafio. Agora que eu estou a pensar, ai caraca, não falta tanto. ele fecha amanhã, né? Pois é. Fecha amanhã. Acho que a gente pode postar até o dia 20. Gente, esse aí é um outro assunto. Depois a gente explica. Então, aí assim, na sexta-feira a gente poderia fazer um fechamento da semana, né? Pra ficar. Porque também vai ter, você já marcou o ritual. Sexta-feira, dia 17, lua cheia. Já vai ter mais um negócio.
né? Pra não consumir tanto, assim, pra ficar algo bem gostoso pra gente fazer. Aí a gente faz a leitura segunda a quarta, às 9. Quinta, pelo menos durante esse mês, a gente entra 10 para as 8, finaliza 10 para as 9. E na sexta-feira a gente faz um... né? Ou a gente lê o que o universo determinar, né? A gente vai trabalhar. E assim, prestar bastante atenção, porque eu acho esse capítulo, ele é muito importante, porque ele trabalha com a nossa intuição. E se tem uma coisa forte na mulher, é a questão da intuição, né? Essa é realmente uma benção da mulher. A gente saber, vai pra ali, não vai, porque a minha intuição já me tirou de cada enrascada, já fiz umas coisas muito engraçadas também, né? Tem as partes engraçadas da intuição, de você, às vezes, querer ir pra um lado, você vai pro outro, aquilo começar a falar, não, né? Igual o conto. Aí a Flavinha caiu. E, bom, bora lá então agora nos Paranauê e fica marcado para amanhã às 7h50. Então já sabem, leitura. Ai, sério. Água, para quem não sabe, aguinha. Ter o nosso copo com água. Gente, hoje eu tenho um garrafão, né? Ter o nosso copo com água. Eu ainda nem vi os comandos. Eu acho que hoje vai ser assim, bem forte. Porque a gente está aqui na conversa evitando os comandos. Vou lá. Trazendo os comandos. Nada de braços cruzados, nem pernas cruzadas, nem mãos cruzadas, para quem está aqui pela primeira vez. E posição de meditação, posição para receber. E tentem ficar atentos àquilo que eu vou falar. E bora lá. Há aí uma frequência. Como eu tenho tudo fechado aqui, porque o computador reiniciou. Tem lua minguante, o computador reinicia, gente. Nem sei o que é que isto. Até o WhatsApp reiniciou, desconectou-te tudo. É loucura. Fiquem atentos aos sonhos também que podem vir, tá? E bora. Para quem tem medo de ouvir a voz interna, ou acha que a intuição é perigosa ou confusa. Divina presença, consciência. Eu já abri a mesa. Quando eu estava aqui em off, eu fui abrindo a mesa, tá? Divina presença, consciência de luz é comandado a ativação e o alinhamento total da minha intuição. Antes de eu entrar aqui para a mesa, por que é que a gente usa a mesa? E o que é mesa? Para algumas pessoas, a mesa é apenas uma pseudociência, que ela não existe, que ela não reflete, que ela não é nada disso. Não é nada daquilo que as pessoas falam, não tem essa potência, é tudo coisa da psique. O que é certo é que nós temos uma física quântica mostrando que até o cortar de uma folha, a folha continua com a informação daquilo que foi cortado. Existe até Reels mostrando essa maquinazinha, tem um nomezinho lá, extremamente científico, que mostra que mesmo quando a folha se corta, a outra ponta da folha continua a emitir exatamente a mesma energia. Então, se aquilo que é invisível é visível através dessa máquina, não tem como negar aquilo que a radiestesia e a radiónica fala. E uma das coisas que hoje de manhã eu recebi, eu acho que pela primeira vez na minha vida, em 40 anos, eu estava a falar com o moço. Ele mandou um textão assim deste tamanho, do tamanho do meu celular. Falando sobre a pseudociência. Gente, eu estou rindo porque eu nunca tinha recebido um textão assim de um homem, tá? Por isso eu estou rindo. E ele estava a falar, porque eu mandei para ele um vídeo que nós estávamos a falar, por causa dele falar sobre comunidade, não interessa.
E eu mandei para ele um vídeo que eu tinha encontrado onde falava sobre a música, sobre a frequência da música, principalmente da música mais batida no Brasil, do tipo de música mais brasileira, que é o funk e o sertanejo. E são duas músicas que baixam a nossa frequência. Uns nos agarram no sofrimento e o outro nos agarram na pornografia. Então, eu já estava a falar sobre isso. E ele falou sobre essa questão da pseudociência. Nos anos 30, a radiestesia foi praticamente banida dos Estados Unidos e a kinesiologia, porque e vocês podem consultar isso na Wikipédia, não estou inventando. Eu também fui pesquisar para os meus alunos da mesa da Abúndia para trazer mais fundamento sobre aquilo que eu falo, porque os médicos estavam ficando sem clientes. Só que a gente já pensa, por que é que os médicos foram pedir ao tribunal para anular ou banir ou dizer que a radiestesia era uma ciência que não era viável, porque não havia estudos, porque não havia nada que comprovasse que a radiestesia era uma boa ciência, a não ser agora a física quântica que vem mostrar isso, embora Darwin já falava sobre isso, lá mil e bolinha, Darwin já falava sobre essa situação, só que ninguém ligou para Darwin. E agora está toda a gente dizendo assim, realmente a filosofia de Newton não era assim tão viável e afinal Darwin tem mais fundamento aquilo que ele passava em vez de Newton. E então, agora estamos agarrando aí no conhecimento de Darwin e trazendo toda uma nova consciência. Então, a mesa, ela vem aqui e a radiestesia é a ciência mais antiga do mundo. Para quem não sabe, ela vem até dos egípcios. Os egípcios já faziam as medições com radiestesia, já encontravam água com radiestesia. E então, nossa, porque aquele é alemão de Deus, meu, isto é o que dá a pessoa a ser poliglota. Eu não li isso em inglês. Nossa, eu já De perdi vez em uma aqui. quando eu gasto em inglês. Meu Deus, mas é que nem sequer é parecido, tampouco. Quer dizer, tem algumas letras parecidas, mas nem é parecido. Mas eu li isso em alemão, Deus meu. Ah, então a radiestesia, ela é essa união entre aquilo que mostra a ciência, aquilo que até a Bíblia fala, que é um livro com mais de 2000 anos, que diz que no início era o verbo, então eu vou usar aqui a minha palavra e a minha palavra vai fazer a reprogramação em vocês. Só que a radiestesia, que é esta coisa com o pêndulo, esta ciência que vai encontrar a vossa frequência, vai unir as ferramentas que estão aqui da radiónica, através da radiónica, vai fazer esse trabalho. Então é como se fosse uma ponte entre a leitura que é feita entre vocês e o tratamento. É uma ponte para uma nova realidade. Então, bora aí trazer esta nova versão para cada uma que está aí, ou cada um que queira receber esta informação, esta desprogramação, porque o homem também tem a mulher lá dentro, né? Assim como nós temos o homem cá dentro, o animus e a anima, que Jung fala. Né? Então, bora. Posição de meditação. E só aceita ou só recebe e água aí por perto para receber toda a informação, toda a desprogramação. Divina presença, consciência de luz. Eu comando a ativação e o alinhamento total da minha intuição. Eu declaro que é seguro ouvir a minha voz interior e que eu recebo mensagens com clareza, nitidez e facilidade. Eu dou permissão à minha boneca interna para me guiar. Eu confio no meu sentir e sei distinguir a voz do medo da voz da sabedoria. Nossa, vou tentar fazer reflexo nas minhas pernas. Eu já sei como é a sensação de ser guiada pela minha intuição no dia a dia. Eu me sinto protegida e amparada enquanto sigo o meu saber. Divina presença, consciência de luz. Eu comando a revogação e a destruição imediata de todos os contratos, pactos e votos de cegueira espiritual.
feitos por mim ou pelos meus ancestrais. Eu limpo toda a memória de perseguição por ser intuitiva. Eu desprogramo e deleto o medo de parecer louca, estranha ou demasiado sensível. Eu limpo a necessidade da lógica externa para validar o meu saber interno. Eu comando a limpeza de toda a paralisia diante do desconhecido, onde havia medo da floresta, agora há curiosidade e poder. Eu comando a integração da minha face Baba Yaga e eu já sei como ser forte, direta e colocar limites sem perder a minha essência. Sem perder a minha essência. Eu não tenho medo da verdade que brilha na caveira. A luz que eu carrego ilumina o meu caminho e afasta aqueles que não suportam a minha verdade. Eu ativo a minha capacidade de realizar as tarefas impossíveis com a ajuda da minha magia natural. Eu sou eficiente, intuitiva e soberana. Nossa Senhora. Eu sou aquela que vê no escuro. A minha intuição é um farol que nunca falha. Eu me liberto da aprovação da madrasta, sociedade, e sigo o conselho da minha boneca alma. É seguro ser poderosa, é seguro saber a verdade, é seguro brilhar. Ativando o gráfico, 21 dias limpando os registros de formados dados pelos comandos e os decretos aqui. Ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite. Divina Presença Consciência de Luz é comandada a ativar o gráfico Pirâmide de Integração, Justiça Divina e Versica Piscis, integrando todos os comandos dados aqui e limpando o que não é mais necessário dos comandos dados aqui também, de limpeza e desprogramação e revogação. Grata, está feito, está feito, está feito, está feito, mostra. Ok. Vou encerrar a mesa. Eu sou conexão com a presença divina da entrega. Todo o trabalho realizado para quem está aqui na leitura ativa do Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o Cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e de cada uma que está aqui na live, ou que vai ser gravado, na leitura ativa da do livro Mulheres que Correm com os Lobos, em teta multidimensional, organiza os qualificantes todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini sagrada do chakra central do coração, da guerra, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e acurando a pineal e os 13 filamentos de DNA sagrado, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados, limpando as cargas como assômicas de luz. Alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teta multidimensionais, ativando o complemento ator em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de cada uma aqui, na leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Cláudio igual me espírito, ativando, desconectando em todo o meu arquivo, o arquivo de cada uma que está aqui na mesa da Afrodite. Gratidão à Afrodite, gratidão à Gi, gratidão ao TikTok, gratidão a cada uma das moderadoras aqui, gratidão a todos que passaram aqui. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Foi bem simples hoje. Bebam água. Falem como é que vocês estão. Hoje eu tô. Hoje eu acordei com disposição, porque ontem eu não estava muito bem, não. E eu não consegui me concentrar no meu terceiro olho. Não consegui.
Mas tá bem. Mas tô bem. Marinês, fala aqui uma coisa para ver se eu entendi. O que é que tu disseste acerca do terceiro olho? Não, eu falei que eu não consegui me concentrar Hoje ou ontem? hoje. Ontem eu não tava muito bem, não. Ontem eu tava muito estressada. Ontem nem na leitura do livro eu tava conseguindo ficar. Tudo tava me estressando. Até eu sentada aqui tava me estressando. Eu peguei, e deitei. Só que tava me estressando deitada também. Aí eu dormi, eu não vi nada. Não vi nada ontem. Olha o ego. Olha o ego te protegendo. Esse stress muitas das vezes é o ego te protegendo para não fazer. Vamos fazer um resumo daquilo que foi falado ontem, né? Até ontem. Nós ontem falámos sobre o Barba Azul. E às vezes é preciso a gente parar para entender porque é que acontecem estes processos como a Marina está a trazer. Dentro da nossa psique, dentro da nossa mente, o ego habita, o ego tem cerca de mais ou menos 1 metro de altura e ele habita o nosso ser. E ele só existe quando nós nascemos e quando nós morremos, ele não vai connosco. Ele fica. E o ego, ele existe para nos proteger, mas quando a gente tem demasiados programas, demasiados contratos, demasiados pactos, votos, que as pessoas acham que isso não existe, mas existe, porque é visto quando a gente não consegue. Eu, ontem à noite estava numa constelação familiar, até disse à Gia que aquela constelação familiar era para nós. E a moça, ela não conseguia fazer o seu trabalho. Ela é artesã e ela não conseguia ser artesã, não conseguia vender o seu trabalho, porque na família ela era a única que era artesã. E esse processo se chama contrato de lealdade sistémica, ou seja, contrato de lealdade à sua família. E um contrato de lealdade a um determinado programa, seja ele qual for, faz com que a pessoa não avance na vida. E muitas vezes entra neste stress que é o sistema da alerta, o sistema nervoso, alertando perigo, 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 perigo. Perigo por quê? Porque a pessoa vive 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos com a mesma programação. Então, desfazer essa programação não é fácil, porque vai vir o ego dizendo: olha, cuidado com a mão que está no fogo. Cuidado com a mão que vais lá colocar no fogo, porque vais te queimar. É exatamente a mesma coisa. Quando a gente vai fazer uma desprogramação que o ego acha que é perigoso, e segundo aquilo que tu já partilhaste, Marinês, o ego vai achar sempre que é perigoso o Barba Azul. Ou tu desfazeres dos programas do Barba Azul. Porque é aquilo que tu estás habituado a viver. E tudo aquilo que a gente está habituado a viver, é aquilo que mesmo que seja mau, a gente considera viável. A nossa psique vai considerar viável. Vai considerar que aquilo é o certo para viver. Mesmo que seja mau. Mesmo que seja um relacionamento tóxico. Mesmo que seja um relacionamento abusivo. Mesmo que seja uma coisa dolorosa. É aquilo que a pessoa está habituada a viver. É aquilo que o ego sabe que é seguro. Então, quando a gente entra nesse stress de não conseguir me concentrar, de não conseguir falar, de não conseguir estar relaxada, não conseguir receber uma meditação, vai lá, Gi, deixa dar que eu dou conta aqui. É exatamente esse lugar. Por que é que eu me senti estressada numa desprogramação? Por que é que eu me senti estressada naquele momento? Uma coisa que me vai fazer bem, que eu sei que me vai fazer bem, que me vai transformar, que me vai trazer mais acesso a uma outra realidade, por que é que eu me estou a sentir desconfortável? Eu me fiz essa pergunta, mas eu não achei resposta, não. Eu Nem não vais sei. vir a resposta porque a tua psique está formatada para um determinado assunto. Por isso nem vale a pena tu focar no terceiro olho, Marinês. Só fica presente. Não é aqui, é presente no corpo. Sente o corpo. Sente o movimento. Quando a gente quer ver, a gente não vai ver nada. A gente vai ficar muito mais desconfortáveis.
E na hora que a gente fica mais acessíveis, mais abertos ao novo, a visão vem. Então eu não preciso ficar focada aqui para vir a resposta, porque aqui não estou focada no terceiro olho. Eu estou focada naquilo que a minha psique me vai dizer, e a psique não vai dizer porque ela está formatada para um determinado programa. Então a intuição que muita gente fala, a gente só consegue ouvir quando a gente fica zen, quando a gente para de pensar, quando a gente para de querer alguma coisa, para de querer focar, é ficar em estado presente. Ficar em estado presente é muito isto. Aonde é que eu estou? Como é que a minha mente está? Eu vou dar um exemplo, né? Eu moro no meio de uma aldeia. Eu moro no meio de uma aldeia. Imagina uma cidade e morar no meio da cidade, com acesso a tudo. Eu moro numa estrada que faz ligação de norte a sul do país. Ela passa praticamente aqui à minha porta. E a coisa mais incrível, sabe o que é? É não ouvir nada. Neste exato momento, a única coisa que eu ouço é os passarinhos. A minha casa está em silêncio. O teu gato palrou. O meu gato. Nossa, o gato está palrando, olha só. Neste exato momento, a minha casa está toda no silêncio. E é a coisa mais incrível, porque nem minha mente está preocupada com a casa estar no silêncio. Quando a nossa mente silencia, a gente escuta o Criador. Tá vendo? Salem tá confirmando. Pois é, eu tô olhando pra tela do meu celular. Nem pra ele eu tô olhando. Quando a gente silencia a nossa mente, quando a gente consegue silenciar as vozes dentro da nossa cabeça, a gente consegue escutar o Criador. Mas ele também só vai falar. Ele só vai falar aquilo que nós estamos preparados ou preparadas para ouvir. Mais nada. Então não adianta eu focar no terceiro olho, não adianta eu focar no sexto chakra, no sétimo chakra, à espera que a informação venha. Eu tenho que focar naquilo aonde eu estou. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou ouvindo esta conversa? Por que é que isto está tudo fazendo, ressoando comigo, mexendo com os meus átomos? Por que é que esta informação, o que é que eu estou aqui a fazer? Por que é que é tão importante eu estar aqui? É estas perguntas que a gente tem que fazer. Uma vez eu vi um vídeo até foi no YouTube, um filme. Aí o filme chamava-se, entretanto ele foi tirado do ar, que eu já fui à procura, ele foi tirado do ar. O filme chamava-se 11-11. 11-11. Eu não sei se ele está em mais algum lugar, se ele está aí em algum lugar, mas eu lembro que desse algum. Por quê? Ele entra exatamente nesse... Olha só. Olha onde deitou. Ele está zen. Ele está zen. Por que é que esse filme era muito importante? Está dando eco, Marinês. Por que é que esse filme era tão importante? Porque ele falava exatamente desse ponto aonde 11-11, ele foi tirar um ticket de lotaria 11-11. Ele saiu fora do estabelecimento, olhou para um outdoor, tinha um olho enorme a dizer 11-11. O autocarro passou e tinha lá também qualquer coisa com 11-11. Ele olhou o relógio, 11-11. Porque ele começou a ficar vidrado mais no 11-11, porque ele começou a aparecer muitas vezes esse movimento do 11-11. E ele ficou à espera que a resposta viesse. A resposta veio. Não é um filme fácil de se ver, tá? Mas é muito interessante. E é sobre isso. Não fiquem à espera que as respostas venham na vossa mente, porque a gente precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas.
Tentaram nos isolar, tentaram nos calar. No meio disso tudo veio várias redes sociais. E é sobre esse lugar. A gente precisa de pessoas, a gente precisa estar em contato com pessoas. Então, as respostas nem sempre vêm dentro da nossa mente, mas vêm guiadas pela nossa intuição. Porque é que eu tenho que estar naquele lugar àquela hora? É como eu ontem aconteceu comigo. Porque é que eu me atrasei tanto? O exame também estava atrasado. O programa dentro da clínica estava tudo atrasado. Então, eu estava chegando dentro do tempo, não havia problema nenhum. É isso. É o fluir do universo, né? Que às vezes a gente quer intervir. Mas é isso, meninas. Bora lá pra gente encerrar, então, o dia de hoje. Amanhã a gente tá aqui, a partir das 7h50. Eu vou ver se eu faço uma postagem. Se for possível, vão lá e comentem. Eu vou fazer uma postagem, mas acho que eu vou fazer postagem em foto. Comentem sobre a live, para que a gente possa trazer mais mulheres, né? Eu vou colocar os horários, colocar algumas coisas a mais ali, para que as pessoas saibam o que vai acontecer, para ajudar a trazer mais mulheres que precisam dessa consciência, né? De estar presente na vida, nela mesma, e trazer essa mulher selvagem para onde ela tem que estar, né? Aqui, vendo tudo o que acontece. Beijos, e aí nós vamos para a nossa contagem hoje. Atenção. Vamos encerrar ao toque de 5, 4, 3, 2, 1. Confetis! Até amanhã. Até amanhã. Um dia abençoado.